Versos e inversos. Na introspecção, vejo o eu em todas as questões. Revejo todas as dimensões, fases e faces do consciente, na essência de minha mente, pulsando a cada instante em meu coração. Sigo praticando, assim vislumbrando, outrora o que estava ausente, repulsando no inconsciente, de repente se faz razão. A cada instante construo o melhor e multiplica-se no alto entendimento, contentando minha alma em meus dias. Introspectivo, encontro a paz que sonhei. No profundo respirar, reencontro a alegria de viver. Fico cônscio da arte de estar e ser. E no melhor de mim, reflete você. Poeta Calado. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade FM 98.3. Aqui quem nos fala é Fiorella Agostini, da Sociedade do Pensamento Livre, para darmos continuidade a essa série de programas que estamos levando até você, Pensamento Livre, onde abordamos assuntos relativos à vida humana, às superações de obstáculos, a atingir metas e objetivos que traçamos ao longo de nossa vida. Queremos ajudá-lo na busca dos acertos no sentido daquilo que você está objetivando em sua vida. Entre em contato conosco através do nosso site, através do telefone, faça suas perguntas, a gente agora está online também, né? Então pode ser feito através da internet. Coloque suas dúvidas, coloque suas sugestões, estamos aqui, vamos tentar respondê-lo na medida do possível. O que é a introspecção? A introspecção é a análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e sentimentos. É pensar sobre o que estou pensando e perceber que tipo de sentimento pode os pensamentos nos causar. É dar um tempo para si mesmo, uma nova forma de tentar um elo de comunicação entre inconsciente e consciente, agregando novos conhecimentos através da prática introspectiva. Por fim, é um melhor conhecer-se. Como disse sabiamente Sartre, o destino do homem encontra-se dentro dele próprio. Nós, da Sociedade do Pensamento Livre, acreditamos que o ser humano é bom na sua essência e que dentro de cada um de nós existe algo que sabe, que possuímos uma essência poderosa e saudável, com reserva suficiente para assumirmos nossa vida de forma integral, entendendo que dificuldades e obstáculos são oportunidades de interiorização, aprendizagem e autoconhecimento. Com a introspecção, nos tornamos cientes das vantagens e desvantagens, e que dependem muitas vezes de nossa própria atitude para superar os nossos limites. Você que já nos está acompanhando nos programas anteriores, deve relembrar que no programa passado nós levantamos aqui a questão dos limites, né? Limites que precisam ser respeitados e limites que precisam ser superados. Sugerimos que ao longo da semana, aqueles que nos escutam, que quisessem passar por essa experiência, fosse fazendo uma análise sobre si mesmo, sobre o que pretende em relação à vida, o que está objetivando, e na medida do possível fosse tentando buscar situar aqueles limites que precisam ser superados e, através da introspecção disciplinada ou da introspecção compreensiva, tentar encontrar uma resposta, um caminho que traga uma nova alternativa dentro daquilo que você está objetivando. Na noite de hoje, nós vamos levantar mais um pouco essa questão do tema introspecção, para que o ouvinte possa ter uma identidade maior com o que isso significa. Repetindo mais uma vez o que aqui já disse. O que é a introspecção? Introspecção é a observação da vida interior pelo próprio sujeito, pela própria pessoa. É um exame que a gente faz dos próprios pensamentos e dos sentimentos. Ou seja, estou me sentindo triste.
a que deve-se a minha tristeza? O que fez com que esse tipo de sentimento me acometesse? Ou estou tremendamente alegre? O que foi responsável? O que causou esse tipo de alegria? Para que eu possa entender como as ações funcionam na minha mente e a que tipo de sentimento elas me remetem. Podemos dizer, de certa forma, que tudo está na mente. Quando objetivamos algo, por exemplo, a cadeira que você está sentado nesse momento, ou a cama que você se deita, tudo isto foi criado de maneira mental antes, ou seja, foi primeiro imaginado, foi feito um projeto para depois ser construído de forma física. A nossa vida não é diferente. Tudo aquilo que projetamos, tudo aquilo que idealizamos, passa primeiro pelo pensamento para depois se tornar realidade. Então devemos valorizar muito aquilo que pensamos, sobre o que pensamos e de que forma usamos o nosso pensamento para que ele se torne efetivamente mais produtivo. Vejam vocês, tudo está na mente. Deus, espírito, alma, consciente, subconsciente, real, ilusório, tudo está na mente. A questão é, de que forma que organizo os meus pensamentos? É dito, a mente é como um computador que armazena memórias. Mas até mesmo o computador nós temos que organizar. Ou o tempo que nós precisamos para localizar aquilo que queremos pode levar o dobro do necessário. A introspecção, acredite, amado ouvinte, é a melhor maneira que dispomos para organizar os nossos pensamentos. Com ela, as ações que praticamos na vida ficam mais organizadas em nossa mente, com um senso de realidade, presente e objetivo. A introspecção é algo inerente a nós, seres humanos. A nossa proposta é que possamos dedicar a ela a atenção que realmente ela merece. Ao nos voltarmos à introspecção de forma mais consciente, devolvemos a cada um de nós a atenção que se situa em nós mesmos. Sabemos que a vida nos faz exigências e faz com que dispersamos a atenção que às vezes deveríamos dedicar a nós. A introspecção faz-se presente em todas as nossas decisões, mas, na maioria das vezes, de forma inútil, pelo simples fato de não termos consciência de sua importância. E este mesmo desprezo inconsciente que damos a ela acaba sendo extensivo a nós mesmos. Portanto, a introspecção disciplinada, ela pode parecer algo simples de ser praticado para algumas pessoas, mas para outros não é. Porque o grau de dificuldade da prática aumenta de acordo com a capacidade que cada um tem de ser honesto consigo mesmo. Alguns se perderam tantos com crenças, misticismo mal resolvidos, que o estado de confusão é assustador e não consegue desenvolver uma honestidade no grau mínimo necessário para a prática de uma introspecção produtiva. Há casos que às vezes a ajuda médica é imprescindível. Mas se você consegue fazer a introspecção esporadicamente, já conseguiu parar alguns minutos e se interiorizar, mas não consegue fazer ainda disciplinadamente, não desanime, porque as tuas chances são boas, desde que você se proponha. Cada vez que você fizer a interiorização, cada vez que você estiver introspectivo, logo em seguida, quando você abrir os teus olhos, faça uma análise da própria introspecção, ou seja, faça uma análise daquilo que você pensou. Para que me serve o que pensei? De que forma posso utilizar isso na minha vida? Isto amplia o tempo de interiorização e aos poucos institui a disciplina da frequência. Quero que você se lembre, ouvinte, de que o que torna a gente adepto de alguma coisa é o resultado satisfatório da ação. A importância da nossa ação está sempre no resultado que ela traz. Quando uma ação é improdutiva, obviamente nós acabamos negligenciando e até abandonando ela definitivamente. Quando ela agrega algum valor, consequentemente, a gente começa a repetir mais vezes até que se torne um hábito constante. É esta a ideia que estamos levando a você hoje da introspecção. Que você comece, que você tenha coragem, ainda que esporadicamente, de fazer um teste, de sentar-se confortavelmente, fechar os seus olhos, fazer uma interiorização
Deixar a princípio que o teu pensamento te leve. Minutos após, 5 minutos, eu diria, já é o suficiente. Ainda sentado, você abre os teus olhos e faz uma análise do que pensou. Até que ponto isso é útil para mim? Por que pensei determinada coisa? Por que quando fecho os olhos para pensar me acomete determinado pensamento? Consegui perceber meu corpo, minhas mãos, meus braços, meu ventre? Consegui me perceber, sentir minha respiração, sentir minha vida? Tudo isso são fatores que devem ser observados no momento da introspecção, pois vivemos a vida de forma extremamente periférica. Vivemos a vida muito para fora de nós e pouco para dentro de nós. Como dissemos aqui há 2 programas anteriores, quem sou eu? Quando nos fazemos essa pergunta, num primeiro momento, a resposta mais óbvia é identificar-se pelo nome, depois talvez pela profissão. Mas quando nos perguntam mais profundamente, mas quem é você exatamente? A gente se sente um tanto quanto enredado. Porém, quando nos perguntam quem é teu pai, quem é tua esposa, teu filho, podemos fazer um mapa cronológico fantástico a respeito da pessoa. Sabemos tudo do outro e muito pouco de nós mesmos, porque vivemos a nossa vida muito para fora de nós e pouco nos interiorizamos. A proposta que estamos levando hoje é nesse sentido. Vamos fazer um breve intervalo, que nesse momento de intervalo você possa sentar-se confortavelmente, fechar os seus olhos e tente pensar um pouquinho sobre você. Obrigado. Eu espero que alguns dos ouvintes tenham se dado o direito de pensar um pouquinho sobre você, de se interiorizar. É interessante que às vezes nos fazem determinada pergunta, por exemplo, uma sócia fez a seguinte pergunta em um de nossos encontros. Às vezes eu não vejo a necessidade de estar sentada e de olhos fechados para estar introspectiva. Acrescentou ela. Penso que quando estou caminhando, parada ou mesmo dirigindo, eu posso estar introspectiva. E em seguida ela nos perguntou, isso não é introspecção? É claro, respondemos que sim, é introspecção. Mas nós denominamos isso de introspecção dispersiva, porque se perde o foco do pensamento por influências externas. Ficamos mais introspectivos no cotidiano a partir da proposta da introspecção disciplinada, que é essa que eu sugeri há pouco. Você fecha os olhos e tenta interiorizar e pensar sobre você. Acreditamos que nós podemos canalizar a introspecção em nossa vida de forma muito mais eficiente, propiciando assim aquele que é o nosso objetivo, que é um viver melhor. Mas é impressionante a falta de atenção que damos à introspecção ao longo dos anos. Há uma tendência quase natural de a gente não aceitar aquilo que é comum a gente, né? Que eu digo os cirurgiões plásticos e os esteticistas. Nós cremos que não é delírio afirmar que práticas tão importantes como a oração, a meditação, elas são derivados da introspecção, porque você não parte para uma oração ou para a meditação sem pensar antes no efeito que isso vai trazer à sua vida. E essa análise que antecede o uso da oração e da meditação, ela reside na introspecção compreensiva. Então veja só como a introspecção nos acompanha cotidianamente. A introspecção antecede a oração, a meditação e a reflexão. Não há exagero nenhum em dizer que a introspecção é parte de nós. A introspecção nos é inerente, pois é a análise de pensamentos e sentimentos. Por exemplo, você está amando alguém? Quando você pensa na pessoa amada, você desfruta o sentimento amor. Veja só a relação entre pensamento, né, e a pessoa em si. Né? Se você dá uma martelada no dedo, o sentimento que te acomete de imediato é o sentimento dor. A gente pode dizer que isso é introspecção espontânea ou sintomática. Alguns críticos sugerem que a introspecção feita da forma que nós sugerimos, ou seja, disciplinada, ela não passa de retrospecção. A retrospecção é quando o teu pensamento te leva a momentos do passado, da infância, da criança, e te traz novamente, te remete aos momentos atuais. Mas é bom lembrar que a retrospecção, ela traz à luz a possibilidade de a gente fazer um mapa autêntico sobre nós.
Por vezes ela é realmente uma grande análise pessoal, mas ela tem uma meta específica, remeter a gente ao momento presente para que a gente possa se situar melhor em nossa própria vida. Alguns de nós podem não ter consciência da introspecção, mas ela está presente em toda a nossa vida. Problemas de toda ordem são permeados pela introspecção. Por exemplo, no aprendizado, no degustar um alimento, nos negócios, nas profissões, nos relacionamentos, nas doenças. A introspecção se manifesta de diversas formas. Ela pode ser, como disse anteriormente, dispersiva, né? Exemplo mais típico é quando você está dirigindo e passa com um sinal fechado, ou não percebe a fiscalização, né? E passa pelo radar numa velocidade acima do permitido. Quer dizer, você não estava observando o que estava fazendo no momento que estava fazendo. A introspecção também pode ser criativa, pode ser compreensiva, sensível, como citei em relação ao amor, em relação ao fato de você estar degustando um alimento e associando o paladar ao pensar, quer dizer, saboreando e pensando sobre aquilo que está saboreando. Espontâneo, o exemplo da martelada do dedo, sintomática, né? Você martela o sentimento que te acomete, ui, que dor danada decorrente dessa martelada. E também disciplinada, que é o que nós sugerimos. Porque a proposta da introspecção disciplinada é essa proposta de que há um saber em nós a ser revelado. Esse saber reside em cada ser a nível do inconsciente. E a introspecção é o exercício que traz à luz esse saber a nível da razão, ou seja, a nível do consciente. Porque esse saber inconsciente em nós presente, aquele saber que gera a criação, a intuição, novas soluções em todos os sentidos da nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida afetiva, né? Ele não age sozinho, então ele aflora na nossa mente, mas a nossa razão precisa decodificar esse saber para transformar ele em ação. Você pode praticar a introspecção de diversas maneiras. Deitado, sentado, como sugeri, caminhando. Mas um modo mais produtivo é esse que nós temos praticado. A gente sugere pela manhã, após a sua higiene pessoal, antes ou após o café. Você poderá sentar-se numa cadeira confortável, fechar os olhos e inicialmente tente pensar, estou só comigo mesmo nesse instante. E, diferentemente da meditação e da oração, você deve deixar o seu pensamento fluir livremente. Não importa o que te venha à mente, apenas pense e continue com os olhos fechados. O ideal seria um tempo mínimo de 3 a 5 minutos. Assim, após ter passado esse tempo, como disse anteriormente, abra os olhos, se detenha ainda sentado e faça uma rápida análise do que pensou. E o que de útil do que pensou pode ser aplicado ao teu dia. Algumas pessoas que praticaram, no primeiro momento, acharam meio improdutiva. Outros já ficaram entusiasmados desde a primeira experiência. Em ambos os casos, a nossa sugestão é que você continue pelo menos por 30 dias. Pense bem o que representa alguns minutos num dia de 24 horas. E aí sim, após passado 30 dias, faça uma análise honesta. Lembra-se do que nós falamos, né? Análise da transformação, no último programa, o princípio 4 da sociedade. Então faça essa análise honesta sobre a sua vida depois da introspecção. Se não houver ganhos, você tem 2 caminhos naturais. Desistir ou repetir a dose. A escolha é sua. Aqueles que persistiram e instituíram em suas vidas essa proposta, não abrem mão dela. A proposta da introspecção disciplinada é a de um estado racional de consciência, firmado no momento presente, seguida de uma análise lógica da situação interior e periférica. O foco é a honestidade para consigo mesmo. A prática constante leva a um senso de realidade objetiva, onde você não faz exigências descabidas e não cria expectativas que estão além da tua possibilidade de realização. Na prática constante da introspecção, a ação acertada é a consequência.
Estou fazendo esse minutinho de silêncio para que você possa absorver durante a minha fala aquilo que está sendo dito, né? Veja bem, a consequência da introspecção, como dissemos anteriormente, é a ação acertada. Ora, quantas vezes nos sentimos enredados em relação à vida, em questões, às vezes, nas relações humanas, às vezes nos negócios, e buscamos soluções de diversas formas, e fazemos diversas tentativas, e parece que o problema persiste. Te digo, isso é a ausência da interiorização, amado ouvinte. Se você efetivamente se propor a prática da introspecção com esta constância que estamos sugerindo hoje, levar isso efetivamente de uma maneira mais disciplinada, as respostas virão, pode ter certeza. E elas vêm de tal forma, com tal convicção, que efetivamente te dão consciência da ação acertada. Tem um caso interessante que eu vou relatar brevemente para vocês, mas é só para vocês terem noção da importância da introspecção. Eu sei que parece um caso insignificante, mas me veio à mente agora e gostaria de dividir com você, ouvinte. Eu recentemente morava em uma kitnet em Balneário Camboriú, onde faço trabalhos temporários, inclusive na sociedade, nas quarta-feiras, lá a gente participa dos encontros. E um belo dia, minha esposa aqui, a gente reside efetivamente em Lages, foi me visitar lá e me levou de presente um relógio de parede, porque eu não tinha um relógio, ela preocupada comigo, levou um relógio e colocou na parede para mim lá. Tudo bem, eu não prestei muita atenção no relógio, ela tinha um prego na parede, ela colocou aquele relógio lá e tal, e era um dia de muita chuva. E os dias se passaram e tal, quando passou a chuva, eu comecei a escutar um chiado. Depois vocês vão entender qual é a relação que tem com o relógio. E aí eu chamei a atenção para o dono da kitnet e disse para ele: seu César, eu acho que está com problema de vazamento de água ali na minha kitnet. Mas não havia nenhuma umidade, não havia lugar nenhum molhado, só que ele é sócio da Sociedade do Pensamento Livre e praticante da introspecção. E ele disse: caramba, Léo, não me fale uma coisa dessa. Eu digo: infelizmente acho que tem um vazamento d'água. Aí ele entrou lá na minha kitnet, pediu licença, escutou o barulho e disse: realmente é um chiado de vazamento d'água. Tal, parecia um chiado de vazamento d'água. Mas, enfim, passou-se alguns dias, uns 2, 3 dias, né, e ele disse: vou ter que dar uma solução naquilo. Ele disse: mas o problema é que o encanamento passa numa coluna que tinha aproximadamente 20 por 40, acredito, uma coluna de concreto. E ele disse: vai ser um problema sério quebrar essa coluna porque o encanamento passa dentro dela, está todo ali. Mas eu vou ter que fazer. Só que durante esses 3 dias, ele disse para mim: interessante, Léo, quando eu faço a introspecção de manhã, sempre me vem o seguinte: eu tento pensar sobre o vazamento, que era um problema dele, pequeno, é claro, mas um problema que ele precisava resolver. Ele levou isso para a introspecção. E ele disse que na introspecção sempre vinha o seguinte: fique tranquilo, não é nada. Interessante que ele disse que aquilo irritava ele, porque ele: como não é nada? Eu vou quebrar uma coluna de concreto e não é nada. E quanto mais ele argumentava racionalmente contra aquele pensamento, mais forte ficava aquele pensamento. Não é nada, fique tranquilo, não é nada. E um belo dia de manhã ele tomou a decisão, né? Me pediu a chave emprestada, eu saí para o meu trabalho, ele disse: tu me empresta a chave para entrar no apartamento, hoje eu vou resolver esse problema de vazamento. Eu disse: tudo bem, pode pegar a chave. Eu ia saindo. Ele disse: mas antes eu vou para a minha cadeira. Ele tem uma área lá com uma cadeira onde ele faz o momento introspectivo, fazer a minha introspecção. Daí ele me contou na volta, né? Aliás, ele nem me contou. Quando eu voltei para casa, era meio-dia, né? Ele me entregou a chave e não me falou nada sobre o vazamento. Quando eu entrei na casa, ele olhou o relógio em cima da mesa da minha cozinha. E eu olhei para o relógio e comecei a rir, porque o relógio não é aquele relógio que faz tic-tac. É aquele que tem um ponteiro contínuo, então ele faz um chiado constante. E aquilo provocava o barulho do vazamento, né? Aí depois, conversando com eles: Léo, tu não acredita, eu fiz a introspecção antes de lá quebrar a coluna. Aí me veio de novo na introspecção: calma, não é nada. Me acometeu esse pensamento de forma tão forte que eu não tinha como lutar contra isso. Mas me irritei de novo, de caramba, como não é nada? Hoje eu dou uma solução nisso.
e adentrou a casa, e quando ele entrou na casa, ele colocou o ouvido do lado da coluna, não, desse lado não é, colocou do lado que estava o relógio, opa, é desse lado o vazamento, olhou para cima e viu o relógio e começou a rir. Ali ele entendeu qual é a conexão que aquele relógio tinha com aquele pensamento. Ou seja, havia um saber inconsciente nele que antecede qualquer saber consciente, qualquer saber racional. Esse saber inconsciente, ele está adiante de nós, ele está adiante da nossa possibilidade de análise. E quando vem, ele vem de forma tão intensa que é inquestionável. É inquestionável, é algo assim que a gente não tem argumento para lutar contra aquilo. Porque normalmente ele está 100% certo. Ora, então vejam bem, eu falei de uma coisa simples, né? Mas se não fosse pela introspecção, provavelmente ele estaria em obra lá, ainda arrumando a coluna até hoje, não iria achar absolutamente nada. Então a introspecção situou. A gente poderia citar casos aqui muito maiores, né? Dividindo daqui a pouco mais um com vocês a respeito da dependência química. Vamos dar mais um intervalozinho e voltamos em seguida. Ok, voltando a dividir com vocês mais um momento interessante, para que seja percebido a importância da introspecção. Como nós dissemos anteriormente, a introspecção ela é uma ferramenta, um instrumento que você pode usar para muitas coisas. Eu brinco que você usa desde para o calo que você tem no pé, até para os problemas mais sérios, como a dependência química, a dependência do álcool, enfim. E me veio à mente nesse instante de dividir com vocês a experiência de uma sócia que tinha problemas com cigarro. Porque assim, a sociedade do pensamento livre, ela não orienta ninguém. Se você deve deixar de fumar, deixar de beber, se você deve ou não usar droga. Isso é problema pessoal de cada um. Quer dizer, as pessoas que definem o que elas devem fazer ou não devem fazer. Nós não somos uma sociedade moralista com o sentido de estabelecer uma ética pré-estabelecida. Porém, quando você acha que algo está prejudicando a tua vida, né? Lembro que uma ocasião eu estive visitando a Rádio Natureza, em Balneário Camboriú, um programa evangélico da Igreja Luz da Vida. Fui entrevistado pelo pastor Fidelis, e ele dizia assim, sociedade do pensamento livre dá uma ideia de libertinagem? Se vocês não acreditam no pecado, aí eu respondi a ele o seguinte, olha, a gente acredita que existe o bem e o mal. Está, mas o que é o mal para vocês e o que é o bem para vocês? Eu disse, olha, mal é tudo aquilo que danifica o ser humano. Tudo aquilo que afeta o ser humano é mal. E bem é tudo aquilo que edifica o ser humano. Né? Então, é claro, se você fuma de forma descomedida, isso está te prejudicando a saúde, consequentemente, isso é um mal. Mas quem tem que definir é você, não somos nós. Se você bebe de forma exagerada, isso é um mal, mas se você é um bebedor social, consequentemente, a bebida não te afeta. Mas não somos nós que estabelecemos isso, porque a introspecção é algo de cunho pessoal. É você que situa o que está me prejudicando, o que eu preciso superar. O que me limita é a minha timidez, eu tenho dificuldade de falar em público, é você que estabelece a priori. Os problemas são diferentes, as pessoas são diferentes e vivem problemas diferentes. E levando para vocês, então, dividindo, essa sócia, para ela, a prioridade era o problema do cigarro. Cada vez que ela participava do encontro, ela dizia, olha, eu tenho uma vida legal, tudo bem, não tenho nada a reclamar da vida, mas eu queria resolver o problema do cigarro, E é interessante que aí a gente não dá uma orientação específica, faça isso ou aquilo. A gente sugere, faça a introspecção disciplinada. Né? Consequentemente, o que vai invadir a tua mente é aquilo que é mais urgente. E foi interessante que ela começou a fazer a introspecção matinal, de forma disciplinada, e realmente, como aquilo era um problema que ela estava vivendo, ela trazia sempre aquele problema do cigarro para ela. Só que na medida que ela foi desenvolvendo a introspecção, e isso dito por ela mesma, começou a invadir primeiro um estado de consciência diferente. Porque antes, quase que às 24 horas do dia, ela era consumida pelo pensamento do cigarro. Ou seja, até quando ela não estava fumando, ela era afetada pelo fato de que ela era uma fumante. Então a primeira coisa que lhe acometeu na introspecção foi o seguinte, olha,
Você não fuma 24 horas por dia. Tem momentos que você está dormindo. Tem momentos que você está numa relação íntima e você não está fumando. Tem momentos que você está fazendo uma refeição e você não está fumando. Tem momentos que você está desenvolvendo uma atividade profissional e você não está fumando. Parece que isso é uma coisa insignificante. Mas, gente, não se engane, a única forma de você combater o mal que te prejudica é evidenciar o bem que existe em você. E o que a introspecção fez com essa sócia foi exatamente isto. Ela começou a identificar aquilo que nós chamamos de intervalos. Ou seja, você observa os intervalos quando você não está bebendo, ou fumando, ou fazendo aquilo que te desagrada. Porque você não fica 24 horas por dia fazendo aquilo que te desagrada. Então a primeira maneira de se libertar daquilo que nos desagrada é valorizar o momento em que não estamos fazendo efetivamente aquilo que nos desagrada. Obviamente que observando esses momentos de intervalo, ela passou a valorizar mais os intervalos em que não fumava, consequentemente espaçou cada vez mais o tempo de um cigarro entre um cigarro e o outro até parar definitivamente de fumar. O mérito foi todo dela. A ferramenta foi a introspecção. Então é interessante que no caso da introspecção a gente não sugestiona algo específico, porque nós acreditamos que a solução e a capacidade reside em cada um de nós. A questão é como que eu desperto esta capacidade adormecida em mim. Do ponto de vista profissional e material é a mesma coisa. Quantas vezes traçamos objetivos, como por exemplo comprar o terreno, construir uma casa, mas aí quando fazemos uma conta daquilo que nós recebemos, percebemos a impossibilidade de viabilizar o projeto. Ora, eu te digo, nenhum pensamento vem até você se esse pensamento não houver uma possibilidade de realização. Então, quando você imagina que pode ter uma casa, é porque essa possibilidade já é real, ela já existe. O que precisa é materializar a possibilidade. Ora, você só imagina aquilo que realmente você tem a capacidade de realizar. Se você pensa que é dependente do álcool e é capaz de parar de beber, você vai parar de beber. Porque você já construiu essa possibilidade ainda que não tenha parado. Se você pensa que vai conquistar algo, você já está com o projeto começando a ser construído dentro da tua mente. Então, o que você precisa? Encontrar dentro de você mesmo aquela solução que viabilize o projeto, que torne isso possível. Quer dizer, de que forma vou aumentar a minha renda? De que forma posso ganhar mais dinheiro? Vou contar uma outra historinha que me veio nesse momento. É uma história interessante, eu não sei se já contei aqui, mas mesmo que tenha contado, vale a pena repetir. Sei que já contei num programa de rádio, não me lembro se foi aqui ou em Garuva. Mas tinha um amigo, inclusive esse fato ocorreu comigo mesmo, um amigo chamado Jorge, né? E ele era paulista, morava em São Paulo e cometeu uns erros no casamento, namorou fora do casamento e a mulher dispensou ele, mandou ele embora, tinha 3 filhos. E ele veio para Santa Catarina, na época eu morava na cidade de Itajaí, e ele era açougueiro, ele trabalhava no mercado, no bairro São João, em Itajaí, como açougueiro. E no fim da tarde a gente se encontrava para aquele happy hour entre os amigos e tal, e batia um papo. E ele se queixava e lamentava muito a perda da esposa. Nossa, ele amava aquela esposa demais e lamentava de ter tido errado e tal. E aí as pessoas foram aconselhando ele, consequentemente ele foi tomando ações e telefonando e convencendo a esposa de que não iria cometer o mesmo erro novamente, até que resolveram reatar. E aí a sua queixa passou a ser outra. Era em relação às finanças. Ele disse, gente, como é que eu vou voltar para São Paulo? O dinheiro que eu ganho no açougue dá malmente para me pagar a pensão. Poxa, eu tenho 3 filhos, não queria voltar de mão abanando, queria levar alguma coisa para eles, agora eu vou reatar com a esposa. E todo dia era uma novela, ele contava a mesma história. A gente podia estar falando de futebol, de política, de qualquer assunto, de introspecção, mas lá vinha o Jorge com a ideia do problema que o acometia. E um dia, de certa forma, eu digo a vocês com honestidade hoje, até para me livrar um pouco dele, eu digo, Jorge, caramba, tu não é açougueiro, Jorge?
Sou, eu digo, então para de reclamar, cara. Pega uns 2 quilos de carne lá no açougue, corte em pedacinhos pequenos e tal, pega um bambu, faz uns espetinhos, aqui é cheio de bambu, Itajaí. Digo, e sai vender fora de hora. Gente, eu não vi mais o Jorge depois daquele dia. Passou-se uns 30, 40 dias, eu não vi mais o Jorge. E um dia eu passeava com meu sobrinho na frente da universidade, lá de Itajaí, na Rua Uruguai. E quando eu passava pela frente da universidade, bem na hora da entrada das aulas, aquele monte de aluno na frente da faculdade, e eu escutei um grito, Léo, Léo, que o meu nome é Fiorello Agostini, mas as pessoas comumente me chamam de Léo. E eu pensei, não pode ser comigo, não conheço pouca gente aqui, eu olhei, de repente eu olho lá, o Jorge, com jaleco branco, com uma touca branca, na assadeira de latão, com 3 andares, ele fazia espeto de frango, né? Eu botava peito de frango, bacon, fazia um espetinho de frango, fazia um espeto daquela linguicinha miniatura e fazia espeto de gado. E tinha 3 grelhas, com 3 andares, ele separava ali nas alturas e mais uma cumbuca de farinha de mandioca, que o pessoal passava a linguicinha ali, e fila de gente comprando os espetinhos do Jorge. E ele me chamou e disse, cara, eu preciso te dar um abraço e te agradecer. Quer dizer, olha gente, eu tinha dado uma sugestão para me livrar dele, entende? No entanto, ele acatou, né? Vejam bem como essa ideia tinha relação com ele, né? Então essa ideia residia no inconsciente dele. Quando viabilizou a ideia, ele tornou isso possível. Ele trabalhava de noite lá e de dia na travessia da balsa no rio Itajaí Sul, entre Itajaí e Navegantes. Ele, em 3 meses que ele ficou ali trabalhando, ele conseguiu um ponto no estado do Pacaembu, através de um amigo, né? Para vocês terem uma ideia, o pessoal que trabalha com pastel, esse amigo dele, vendia cada jogo de futebol, em média, 10 mil pastéis. Então imagine quantos espetinhos ele ia vender em Pacaembu, no São Paulo, né? E isso foi uma solução do pensar. Então sempre existe algo que nós podemos fazer, e esta capacidade reside em cada um de nós. A questão é que às vezes a gente tem dificuldade. Como que eu vou situar isto? Como é que eu vou ter essa percepção? E te digo, às vezes não adianta a gente buscar a solução fora. Às vezes você busca a solução fora. É um emprego, é isto, é uma empresa, ou eu vou me tornar autônomo. Para a gente ter certeza na decisão que devemos tomar, ou vou mudar de emprego, nós precisamos parar de buscar fora e encontrar dentro de nós a resposta. E isto só é possível na introspecção disciplinada. Isso só é possível se você efetivamente se propor a sentar, fechar a janela do mundo, que são os teus olhos, e deixar que o pensamento te situe, que o pensamento te leve à solução. Ou que, como no caso do Jorge, né, por isso que são importantes os encontros que a gente faz, porque lá nós dividimos esses momentos introspectivos. E às vezes, quando um colega, um sócio pensador divide esse momento, a resposta do que estamos objetivando vem através da fala do outro. Como eu tinha a resposta para o Jorge sem sequer que eu soubesse. Mas o saber inconsciente, ele é presente no indivíduo e ele é presente além do indivíduo. Ou seja, ele está dentro e fora de nós. Assim como o rapaz antevia lá o problema do vazamento. Não é nada, não é nada. Esse inconsciente é um saber amplo do que está em nós e do que vai além de nós. Então, se nós começarmos a interiorizar e aprender a praticar a introspecção, podemos obter muitas respostas através desses exercícios. Vamos a mais um intervalo? Aproveite esse momento de intervalo, feche as janelas do mundo, feche seus olhos, tente pensar um pouco em você. Voltamos, amado ouvinte, repetindo a você que a introspecção disciplinada é realmente um momento de solidão onde a sua companhia é você mesmo. É um momento de centrar-se e, através do acúmulo experienciado ao longo da vida, ver o que somou. Lembre-se que você não está diante de um juiz. Está apenas analisando a sua vida para você, de forma honesta e objetiva. O resultado da soma do que você viveu em todos os sentidos te remete ao momento presente. Eu pergunto a você, como está o momento presente? Os teus relacionamentos, as finanças, o trabalho, o sexo?
Você é o seu mentor. Creia, a superação daquilo que precisa ser melhorado vai vir com a constância da prática da introspecção pessoal e, posteriormente, como eu disse anteriormente, dentro do possível, partilhada. Porque a sabedoria humana não é reserva de algumas pessoas, mas ela é coletiva. E quando nós temos a capacidade de dividir com o nosso semelhante as mazelas e os acertos da nossa vida, nós damos ao outro a possibilidade de despertar em nós o saber adormecido, para organizar a atitude mental que modula a ação. A introspecção propicia a possibilidade de a gente observar o óbvio. Você até pode estar se dizendo, mas isto é simples. Se eu perguntar a você, o que você está vendo aí no celular, nesse instante? Em primeiro lugar, pense um pouco. Cada um que está na sua casa, eu estou perguntando, o que você está vendo em primeiro lugar neste instante? Pense um pouco. Pode me responder? Conseguiu? O que você está vendo em primeiro lugar nesse instante? Respondeu? Sabe bem a sua resposta? Pois então eu te peço agora. Saia do lugar que você está, vá até o interruptor e apague a luz. Eu estou pedindo a você que faça esse teste, porque a resposta correta seria a luz. Porque se você apagar a luz, você não vê nada. O óbvio está diante de nós, mas muitas vezes não percebemos. Parabéns a você que respondeu, ora, em primeiro lugar estou vendo a luz. Lamento por você que respondeu, estou vendo a cadeira, a parede, por que esse idiota está me perguntando o que estou vendo em primeiro lugar? Ora, estou vendo a minha mulher que está à minha frente, ou meu filho. Você só o está vendo porque você tem em primeiro lugar a luz. Se você tira a luz do ambiente, você não vê absolutamente nada. E assim, com essa breve experiência que eu estou sugerindo a você, assim é a nossa vida. Às vezes a solução do nosso problema, daquilo que parece insolúvel, está diante de nós, diante do nosso nariz. Mas não conseguimos perceber. Não temos a capacidade de decodificar, porque não paramos para pensar, não interiorizamos. Se antes de pensar na resposta do que você está vendo, em primeiro lugar, neste momento, você fechasse os olhos e ficasse em silêncio, quando você abrisse os olhos, você diria, ora, é a luz, é óbvio. Fechei os olhos, não vi mais nada. Abri os olhos e a luz me deu a percepção de tudo que havia em volta. Mas sem a luz não haveria nada em volta. Assim é em relação a todas as coisas da tua vida. A solução está muito próxima de você, dentro de você, diante de você. E o meu esforço no microfone desta rádio é no sentido de tentar ajudar você a fazer esta descoberta. Tentar ajudar você a encontrar esta solução que sei está dentro de você. Que sei que se você não pode encontrá-la de forma individual, encontrará de forma coletiva. Por isso, sempre ao final do programa, como vou fazer agora, a gente solicita a você. Uma sexta-feira dessa, assim que você estiver meio descompromissado, convida alguém que tem carro, ou mesmo pegue o ônibus, convida 3, 2 amigos, ou leva a família toda, vai com os filhos, com a esposa. Participe de um encontro conosco na cidade de Lages, na Avenida Belisário Ramos, 5194, a famosa Avenida Cará, bem próximo à APAI. Nós estamos lá todas as sextas-feiras às 20 horas. Se você está praticando a introspecção, no momento que a gente tem feito esses programas, esporadicamente, está em busca de soluções para a sua vida e não conseguiu encontrar, vá dividir conosco suas mazelas. Nós estamos lá para ouvi-lo. Estamos aqui na rádio também.
Envie durante a semana pelo Facebook, acessando sempre Sociedade do Pensamento Livre, suas perguntas, seus questionamentos. Nós estaremos futuramente abrindo também aqui o telefone da rádio para que você fique à disposição, para que possa fazer as suas perguntas no ar sempre que se fizer necessário. Acredite, nós acreditamos que a melhor forma de evoluir na vida é ajudando ao próximo. Quando eu tenho uma oportunidade de ajudar ao próximo de alguma maneira, a primeira pessoa que é beneficiada dessa ajuda sou eu mesmo. Então te peço encarecidamente, nos permita que possamos ajudá-lo nas suas dificuldades, sejam elas quais forem. Como eu disse antes, sejam elas de problemas materiais, financeiros, sejam elas de problemas de saúde, aquilo que não estiver na nossa capacidade, podemos orientar, podemos dizer aonde tem alguém que pode te dar uma resposta mais afetiva, mais efetiva, melhor dizendo. Problemas com dependência química, como já citamos aqui, dependência de álcool, drogas, etc. Nós trabalhamos muito nesse aspecto, no sentido de ajudar as pessoas a encontrar o caminho para superar suas dificuldades e ter uma vida que vale a pena ser vivida. Agradeço a você que esteve conosco na noite de hoje, mais uma vez. Acesse o nosso site, sociedadedopensamentolivre.com.br e participe conosco. Mais uma vez renovo aqui o convite na Avenida Belusardi Ramos, em Lages, todas as sextas-feiras às 20 horas. Se você estiver em passeio pelo litoral, Balneário Camboriú, na rua 3.300, é a primeira entrada que dá acesso ao Balneário Camboriú, na primeira quadra, sempre às quartas-feiras às 20 horas. Quero agradecer a pessoa do seu Altair, mais uma vez, que está tornando possível a continuidade desse nosso projeto. Agradecer à Rádio Cidade FM 98.3, que nos permite levar esse programa até vocês, e esperamos que isso traga efetivamente resultado positivo na vida daqueles que nos escutam. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia até este momento e espero poder contar com vocês de novo no próximo sábado, às 19 horas. Muito obrigado, uma boa noite e um bom final de semana a todos.